Juliana e seu namorado não podiam acreditar na beleza daquele lugar. Cercado por uma floresta fechada e de mais ou menos 1 quilômetro de diâmetro, aquele lago era afastado de tudo e conhecido por poucos. Um paraíso. A água azul e cristalina era rodeada por uma praia branca, limpa e macia. Um lugar ideal para curtir um fim de semana a sós. Depois de montarem a barraca e ajeitar as coisas que haviam levado, o casal resolveu dar uma volta de caiaque e conhecer melhor o lugar. Ao chegarem ao lado oposto do acampamento, Juliana chamou a atenção do namorado e, apontando em direção da barraca, disse que parecia ter visto alguém. Sério? Perguntou ele surpreso. Depois de alguns minutos parados e olhando naquela direção, os dois decidiram que não era nada e deram continuidade ao passeio. E o dia passou. E a noite chegou. Enquanto saboreavam os hot dogs ao redor de uma fogueira, um estranho barulho rompeu o silêncio do outro lado do lago. Um estranho grito de mulher. Assustados, o jovem casal não sabia o que fazer. Quem poderia ser aquela mulher? Por que gritava? Pensaram em abandonar o lugar, mas devido ao carro ter sido deixado na rodovia distante dali, resolveram esperar até o amanhecer. E outro grito foi ouvido. Juliana, agarrada ao braço do namorado, quase não conseguia conter o medo. E ao redor da fogueira, permaneceram olhando para todos os lados por um bom tempo. Cada ruído na água ou na mata era motivo de susto e espanto. Agora, no interior da barraca, o namorado vigiava por uma brecha do zíper, enquanto Juliana rezava. E rezando, dormiu. Por volta das 11 da noite, Juliana despertou para descobrir que o namorado não estava na barraca. Chamou por ele em voz baixa, mas ele não respondeu. Abriu a barraca para ver se ele estava do lado de fora e, para seu desespero, também não estava. Nem sinal dele. O que poderia ter acontecido? Teria ido investigar os gritos? O medo e o desespero de Juliana era medonho. E com medo de que aquilo voltasse por ela, agarrou uma pequena faca e se escondeu uma moita de onde podia ver a barraca. E esperou, rogando a Deus que o namorado aparecesse, e também por proteção. Enquanto esperava, os gritos voltaram. Mas o pior de tudo é que agora não era apenas de uma mulher. Era de várias. Gritos de dor e sofrimento. Gritos simplesmente horripilantes. Juliana, escondida, tremia apavorada. Quem são essas pobres mulheres? Pensava. E poucos minutos depois, ela pôde ver a figura de um homem se aproximar da barraca. Quem era aquele estranho? O seu namorado não podia ser. Afinal, ele não havia levado nenhuma blusa de frio com capuz. O pavor de Juliana aumentava. A tremedeira também. Após dar uma olhada no interior da barraca, o estranho homem parou a poucos metros de Juliana, olhando para o escuro da mata, observando, escutando, buscando por ela. O pavor de Juliana era tanto que sequer teve coragem de olhar em direção do estranho. Segundos depois, ele se afastou e sumiu na escuridão. E agora?
pensava Juliana. Esperar que o dia amanhecesse podia ser um desastre, pois o estranho certamente seria capaz de vê-la. Caminhar ou correr em direção ao carro seria revelar sua presença, devido ao barulho das suas pisadas na folhagem do caminho. O melhor seria esperar que o namorado aparecesse. E permanecer escondida dentro da moita, assustada e trêmula. Cada ruído que ouvia, o coração disparava e o medo aumentava. Apesar de não poder ver quase nada à sua frente, ela podia ouvir em pavor os gritos de uma maneira ainda mais forte e aterradora. Um terror. E as horas passaram e nada do namorado aparecer. Certamente algo horrível lhe havia passado, pensava Juliana com lágrimas nos olhos. De repente, os gritos pararam. O silêncio era total e assustador como os gritos. Alguém se aproximava. E naquele instante, Juliana pôde ver com terror o vulto de um homem parado em frente ao seu esconderijo. Ela acabava de ser descoberta. O fim havia chegado. E com um brusco e violento movimento, o monstro lhe agarrou pelo pescoço, apertando e arrastando-a em direção à água. A pobre Juliana nada podia fazer, além de espernear. Cada passo que o monstro dava em direção à água, a falta de ar aumentava. E quando tudo parecia acabado, quando a morte parecia inevitável, ela pôde ouvir os gritos horripilantes se aproximarem rapidamente, ainda mais ensurdecedores. E por poucos segundos, Juliana pôde ver o rosto apavorado do estranho homem, olhando em direção dos gritos. E ela desmaiou. E tudo acabou. Ao amanhecer, confusa, desorientada e assustada, Juliana tentava compreender o que havia passado naquela maldita noite. O estranho homem, o namorado e os gritos. E sem perda de tempo, ela saiu correndo em direção ao carro e à polícia mais próxima. Horas depois, os policiais contaram de uma horrível descoberta no meio do lago. 11 mulheres afogadas e amarradas individualmente a uma enorme pedra, formando um círculo. E no meio do círculo, segundo a polícia, estava o corpo do namorado, afogado e amarrado como as outras vítimas. Para a surpresa e confusão de todos, em um dos bolsos da sua camisa foi encontrado um papel com o desenho de um zodíaco e os nomes das 11 mulheres assassinadas, da número 1 ao número 11, especificando o mês de cada assassinato. Mas o mais intrigante de tudo é que ele já havia escrito o nome da sua próxima vítima. A vítima número 12, que completaria o seu diabólico projeto. O diabólico zodíaco. Juliana. Louis, meio dormido, atendeu o telefone e do outro lado da linha, a namorada Bruna lhe perguntou se tudo estava bem. Depois dele responder que sim e perguntar por quê, ela disse preocupada que acabava de ter um estranho, horrível e preocupante pesadelo e que estava com medo. Mas antes mesmo que Bruna começasse a contar,
Lui disse para ela não se preocupar e que fosse dormir. Foi apenas um pesadelo, disse ele, se despedindo. Bruna, irritada com o namorado por não fazer caso ao que ela havia sonhado, virou para um lado da cama tentando dormir. Mas não foi possível. Por volta da 1 da manhã, ela foi espantada com uma forte batida na porta. Bruna levantou e ficou observando da porta do quarto, esperando por mais uma batida. E enquanto esperava, ela viu a maçaneta da porta principal começar a mexer de um lado para outro. Naquele instante, ela perguntou quem era, mas ninguém respondeu. A maçaneta continuou mexendo. Apavorada, Bruna ligou para a portaria, pedindo ao porteiro para verificar através das câmeras quem tentava entrar em seu apartamento e que chamasse a polícia imediatamente. Segundos depois, o porteiro disse que não podia entender o que passava, pois ele podia ver perfeitamente que não havia ninguém em frente à porta. Bruna não podia compreender. Se não havia ninguém, por que a maçaneta mexia? E quase chorando de medo, ela pediu que o porteiro subisse até o seu apartamento. Minutos depois, a maçaneta parou e o porteiro chegou. Após ouvir da batida na porta e da maçaneta mexendo, o porteiro preparou uma água benta e, depois de fazer umas orações ao pé da porta, ele deu boa noite e saiu. E tudo se acalmou. No dia seguinte, Bruna ligou para Lui, que depois de ouvir o acontecido, pediu para que ela parasse de preocupar e imaginar coisas. E sem mais conversa, desligou. E a noite chegou. Enquanto Bruna assistia televisão no quarto, as luzes da sala começaram a piscar ao mesmo tempo que a televisão era ligada. E por alguns segundos ela pôde ouvir assustada uma estranha e aterradora gargalhada que parecia sair da TV. Depois que a gargalhada parou, a TV desligou e as luzes pararam de piscar. Bruna imediatamente chamou o porteiro pedindo por ajuda. E mais uma vez, ele ajudou fazendo orações e acalmando o lugar. Antes de sair, o porteiro disse a Bruna que o melhor seria deixar aquele apartamento o mais rápido possível, pois algo muito mal parecia não gostar da sua presença. Bruna, de imediato, ligou para Lui, contando do susto e pedindo para que fosse por ela. Ele, com a maior calma do mundo, simplesmente pediu para que ela deixasse de criancice e esperasse até o dia seguinte. Pare de acreditar nessas coisas e em pesadelos, disse ele antes de desligar. No dia seguinte, Lui resolveu não aparecer e nem ligar. Nos próximos 3 dias, Bruna não ligou e não apareceu. No 5º dia, Lui decidiu fazer uma visita, mas Bruna não abriu a porta. Segundo o porteiro, ela não havia aparecido desde a noite em que pediu por ajuda. Preocupado, Lui subiu até o apartamento e, com a chave do porteiro, abriu a porta e entrou. Nenhum sinal de Bruna. Mas o mais espantoso é que a chave do apartamento se encontrava na porta pelo lado de dentro e sua bolsa e telefone sobre a cama. Bruna, com certeza, havia desaparecido sem levar nada. Que preocupação! De imediato, os pais foram informados e a polícia comunicada. Depois de vários dias buscando, Bruna foi encontrada perambulando pela rua, completamente desorientada, mas sã e salva, graças a Deus. E dias passaram. Uma certa noite, enquanto Lui assistia televisão no quarto,
Para a felicidade dele, o número identificado na tela do seu telefone era o de Bruna. E rapidamente atendeu, perguntando onde ela estava e como se sentia. Mas ela permaneceu calada. Para sua surpresa e susto, uma outra voz respondeu: Você não acredita em pesadelo? Enquanto ele olhava assustado para o telefone, uma estranha nuvem negra apareceu sobre a porta do quarto. Escura e aterrorizante. E para pavor ainda maior de Louis, aquela coisa horripilante começou a mover lentamente em direção à sua cama. Louis, com os olhos arregalados e aterrorizados, tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou levantar, mas não pôde. Paralisado e estirado na cama, ele pôde ver apavorado aquela nuvem negra se transformar em uma figura melenta, desfigurada e fedorenta. Parada a poucos centímetros do seu rosto. Louis simplesmente não resistiu ao pavor. E tudo apagou e acabou. 2 meses depois, ele foi encontrado nas mesmas condições de Bruna, perambulando pela rua. Além de desorientado, ele repetia sem parar uma estranha pergunta: Você não acredita em pesadelo? Te cuida e muito obrigado.